Sabe qual a sensação que eu tenho? É que a torcida do Fluminense está sendo feita de trouxa. Que a gente está sendo feito de palhaço. Essa é a minha sensação quando eu vejo o Renato falar isso. O que o Renato falou? A gente vai ver aqui junto. Vamos acompanhar juntos aqui depois da vinheta. Então, preste atenção aí que já já a gente está de volta. E eu tenho certeza que você aí, torcedor do Fluminense, que é apaixonado, que ama o Fluminense, igual a mim, você busca sempre um Fluminense melhor, você cobra para que o Fluminense seja sempre melhor, porque a gente entende a grandeza do Fluminense. E se a gente cobra para um Fluminense melhor, é porque a gente entende essa grandeza. Então você está no lugar certo, porque aqui o canal do Samu ele foi criado para falar exclusivamente do Flu, é o que eu sempre digo. Se a grande mídia não fala do Fluminense, vem o canal do Samu e faz o papel que a grande mídia deixa de fazer. Então, se você quer sempre um Fluminense melhor, você está no lugar certo. E está esperando o quê para se inscrever aqui no canal? Faltam muito poucos inscritos para a gente alcançar aí 2.100 inscritos aqui no canal. Então, conto com você, se inscreve aí. Não é pelas atuações do Fluminense, é pelo meu trabalho que eu sempre venho aqui com muito carinho, buscando entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, se vocês acham que eu mereço, se inscreve aqui, deixa o like. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a atuação do Flusão contra o Juventude, então coloca aqui nos comentários, beleza? E se você puder compartilhar também, vou ser eternamente grato. Então a gente vai reagir juntos aqui ao Renato Gaúcho, tá? E a gente vai ver as atrocidades que ele fala aqui durante a coletiva. Bora, gente. Bem chateado, né? Nervoso, né? Ignorante pra caramba. Renato, boa noite. Gostaria de ouvir a sua avaliação sobre o jogo e te pergunto se é um resultado ruim, principalmente pelo volume que o Fluminense conseguiu no primeiro tempo e as chances criadas, né? O Fluminense teve domínio no primeiro tempo e acabou falhando ali nas conclusões. É um resultado ruim? Antes de mais nada, eu queria dar minha solidariedade ao Mano Menezes, pelos netos enteados, por esse acidente terrível. Melhoras para o Lúcio também, que teve um acidente de queimaduras em Brasília. Então, um dia bastante triste, né? Minha solidariedade para eles. Que Deus abençoe todo mundo. Também deixar aqui a minha solidariedade a todos eles, né? Afinal, só quem sofreu uma perda na família sabe a dor que é. Então, que Deus abençoe e dê forças a todo mundo aí, a todos os amigos, os familiares. Bom, quanto ao jogo, o Fluminense foi melhor durante os 90 minutos, na minha opinião. Dominou o jogo. Poderíamos ter um placar de 2-0 no primeiro tempo. O amplo domínio que a nossa equipe teve sobre a equipe do Juventude. Voltamos para o segundo tempo melhores do que o Juventude novamente. Aí, infelizmente, nós tomamos um gol. Voltamos melhores, aí você mexeu no time. Mexeu errado, desorganizou o time todo. Gol bastante esquisito, mas aí o Juventude cresceu um pouquinho na partida, mas logo em seguida nós empatamos, continuamos tendo algumas oportunidades. Então foram 17 arremates a gol, 9 a gol, sendo que um gol. O Juventude praticamente não deu trabalho para o Fábio, a não ser no gol contra, digamos que um gol contra. Mas no mais o Fluminense dominou. Eu gostei da postura da minha equipe, teve bastante movimentação, teve posse de bola, criamos. Se alguém merecia a vitória hoje, com todo o respeito à equipe do Juventude, seria o Fluminense. Então é sempre muito difícil você jogar aqui. É difícil para todo mundo. Principalmente no meio da semana nós jogamos, o Juventude não jogou, teve a troca de treinador. Então a gente sabe quando tem a troca de treinador, a motivação é ainda maior. Eles precisando do resultado, jogando em casa. Mas eu gostei bastante da postura do meu time.
como eu falei, merecíamos a vitória. Não veio, mas um ponto é sempre muito importante fora de casa. O Botafogo, em menos de 72 horas, fez um jogo pela Libertadores com o time principal. Jogou contra o Fluminense, que estava há uma semana treinando, descansando, treinando, descansando. E o Fluminense foi amassado pelo Botafogo. E agora você vem com essa história que o Juventude estava descansando e o Fluminense jogou no meio de semana? Posso fazer mais uma? Te pergunto sobre o Hércules, né? Que foi uma situação que ontem o Ganso começa a passar mal à noite, né? Depois do jantar. E aí vem essa escalação, ele ganha uma oportunidade de surpresa, um jogador que gerou muita expectativa desde a chegada. A gente percebeu ali que ele fez o gol, todo mundo vibrou muito por ele, depois ele já ganhou confiança e chutou para tentar fazer o segundo. Quão importante é e a avaliação que você faz desse jogador nesse momento que ele está vivendo hoje? Ele teve um probleminha, né, digamos assim, mas o grupo sabe que ele não faz esse tipo de coisa, todo mundo abraçou, todo mundo passou confiança para ele. Eu, como treinador, conversei bastante com ele, tive várias conversas. Ele se destacou hoje na partida, foi muito bem, tanto na marcação como no ataque, não só pelo gol, não só pelo gol. Então ele teve muito bem. É um jogador que Concordo. custou caro para o clube, a gente acredita bastante nele, faz parte do grupo. Eu sempre falo, aqui não tem titulares, não tem reservas. O jogador tem que estar pronto, a qualquer momento o jogador é chamado, ele tem que jogar. Não importa se ele vai sair jogando, se ele vai entrar durante a partida. O importante foi essa entrega da minha equipe, não só do Hércules, mas da equipe toda. Então, volto a repetir, se alguém merecia vencer essa partida hoje, era o Fluminense. Então, eu estou aqui elogiando, como já elogiei a minha equipe lá no vestiário, por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos. Renato, boa noite. Vitor Lesque, Jornal da KTO 1902. A gente, na sua última entrevista coletiva, foi muito tema de debate, assim, até para depois, ao longo da semana, a relação resultado-desempenho, né? Você defendendo o time, até com base nos resultados, que eram bons, são bons até aqui de maneira geral, mas o desempenho, muita gente não está se agradando. Talvez parte disso também é pelo fato do Fluminense não conseguir ser um time mais efetivo, porque cria mais chances com o adversário na maioria das vezes, mas não mata o jogo. Em algumas oportunidades, o Fluminense finaliza. É porque a gente não tem centroavante, cara. O nosso centroavante é um bagre. O Everaldo não consegue fazer um pivô simples. Muito, criou, não matou o adversário. Hoje aqui, no primeiro tempo, teve 4 oportunidades, não foi efetivo, o Juventude fez o gol e complica demais. Isso talvez tenha a ver também com um maior poder de fogo, de tomada de decisão na hora de definir a partida? Sim, eu sempre falo para eles terem muita calma, muita tranquilidade na hora de tomar as decisões, seja para chutar, seja para cruzar, seja para definir. Mas são muitas vezes as características dos jogadores. Então, veja bem, muita gente critica alguns resultados, é uma coisa normal um time não jogar tão bem, ou não jogar bem uma partida. Mas aí eu pergunto para vocês, quem está jogando futebol maravilhoso no Brasil? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou muito satisfeito com o meu grupo, muito satisfeito mesmo, até pela pontuação que nós temos, até porque desde que eu cheguei, mas praticamente aí 45 dias, é difícil ter uma semana cheia para trabalhar. É um jogo a cada 3 dias, aí muita gente pode falar, mas eu não fui na Bolívia, não fui no Chile, mas em compensação tem que treinar outro time. Então fica difícil, a gente não tem uma semana cheia para trabalhar, muita conversa, muito vídeo, e eu volto a repetir, a minha equipe, eu estou muito satisfeito com eles, muito. Pela colocação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense depende de si próprio para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, depende de si próprio para passar para a próxima fase da Sul-Americana. Não sei o que as pessoas querem. Então, acho que o mais importante de tudo, o que eu falo, é o que a gente passa para o grupo, o que eu passo, o que o presidente passa, o que o Paulo passa, entendeu? Se a gente ficar dando ouvidos a todo mundo lá fora, eu também gostaria de jogar bem todos os jogos e ganhar. Mas muitas vezes a gente sabe que a gente não ganha, não joga bem, mas ganha. Atualmente, hoje em dia, no futebol brasileiro, são os resultados. E o mais importante é que os resultados eles estão aparecendo. Poderíamos estar numa situação ainda melhor, entendeu? Aí que tá. Pelo fato da gente poder estar numa situação melhor, é que a gente está cobrando. Obviamente que o resultado, para mim, é o mais importante de tudo no futebol. Não adianta você jogar bem se você não tiver resultado. Mas o problema é que até quando o Fluminense vence jogando mal, atuando mal. Isso quando vence.
quando vence. Porque o início da chegada do Renato, o Fluminense conseguiu fazer vários resultados que estão sustentando as atuações abaixo que o Fluminense vem apresentando hoje. Mas e amanhã, quando o Fluminense não tiver mais se sustentando através dos resultados conquistados lá atrás? Porque nos últimos jogos o Fluminense está deixando a desejar. E essa é a nossa cobrança, porque a gente entende que o Fluminense pode apresentar um futebol melhor. E não é que o Fluminense vai jogar todos os jogos jogando bem e ganhando, não. Mas que o Fluminense mostre evolução, que o Fluminense mostre que o Fluminense apresente em campo as correções que a gente tanto cobra. É natural o que um time, uma hora ou outra, vai perder. Todo time perde no futebol. É normal. Agora, o que não pode acontecer é normalizar uma atuação ruim quando o time só porque venceu. Não. Pior ainda quando perde o jogo e ainda joga mal. Então essa é a questão. Esses jogadores podem apresentar muito mais do que estão apresentando. Mas faz parte, o futebol é assim, o Campeonato Brasileiro é assim, um campeonato longo, um campeonato difícil, você ganha, você perde, você empate, não é só o Fluminense, não. É só vocês verem todos os outros jogos, é só você ver a tabela, tá todo mundo embolado, tá todo mundo junto aí, tem 3, 4 pontos da saída da zona, como tá 3, 4 pontos do primeiro colocado. O futebol é assim, gente, é muito fácil comentar. Eu costumo falar que tem muita gente de engenheiro de obra pronta. É muito fácil. Ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas ninguém dá o palpite do que vai acontecer durante a partida quando vê a escalação. Aí depois fica fácil. Ah, a escalação foi perfeita quando ganha. Ah, quando não ganha, mas aí escalou mal. Ah, gente, eu estou acostumado com isso. Por isso, com todo respeito a vocês, eu não leio, não escuto, não vejo. Eu vou pela minha cabeça, eu vou converso com as pessoas, troco ideias aqui dentro e procuro conversar com o meu grupo, entendeu? O seu problema é achar que você é o dono da razão, né, Renato? O Fluminense venceu por 2-1 contra o Sport, por exemplo. Eu fui um dos poucos que criticou o Everaldo. Que o Everaldo fez gol. E aí todo mundo começou, que o Everaldo gol. Longe disso. Ele não fez absolutamente nada contra o Sport. Aí num lance, no último minuto, ele foi lá e fez o gol e todo mundo pegou e botou ele no pedestal. Como o melhor centroavante do mundo. Não, e não é isso. Foi uma partida ruim dele. O Canóbio, eu vinha criticando ele, pedindo para que ele fosse banco, que o Keno ou o Serna ganhasse a titularidade. E não foi o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro que fez eu vir aqui depois e falar, não, agora ele fez o gol, agora ele merece aí ter uma continuidade. Não, porque ele jogou mal contra o Atlético também. Então, são mudanças que a gente vem pedindo há tempos e você não quer enxergar. Por exemplo, algo que você mesmo fez e mostrou, e o Fluminense mostrou que deu certo. É quando você coloca 3 volantes. O Fluminense tem mais controle do jogo. Então, a gente vem pedindo. Mantém os 3 volantes ou bota um 4-4-2 para reforçar o meio de campo do Fluminense. Mas você vai, tira o Nonato, coloca Isaac e Riquelme e desconstrói o Fluminense. O Fluminense, a partir de suas substituições, fica perdido. Coloca o Renato Augusto no lugar do Everaldo. É melhor deixar o Everaldo em campo. Vai colocar um jogador que está semi-aposentado. Então são essas coisas que a gente cobra antes de você fazer. Então não é que a gente cobra depois que acontece. Pelo menos eu. Muita gente acha que toda hora tem que jogar bem e ganhar. Nem o melhor time do mundo consegue isso. Do mundo consegue isso. Imagina aqui no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. Você vê que sempre tem 8, 10 times brigando pelo título. É muito difícil o Campeonato Brasileiro. Então, volto a repetir. Tem uma crítica aqui, uma crítica lá, que é uma coisa normal. Mas eu dei os parabéns para o meu grupo hoje, pelo que eles fizeram em campo. E tenho dado os parabéns pelo que eles têm feito dentro do campo. Poderemos melhorar? Sim, nós vamos melhorar. A hora que a gente tiver mais tempo para treinar, de repente tem a janela no meio do ano, eu troco bastante ideias com o presidente, com o Paulo. Não, isso aqui ele tá fazendo a gente de palhaço, pô. Ele dá parabéns pela atuação do Fluminense hoje. Sério? A gente fez um bom primeiro tempo, mas longe de ser um excelente. Longe de ser o ideal. Cometemos muitos erros no primeiro tempo. É verdade que o Juventude não
levou perigo pro gol do Fábio no primeiro tempo. Isso é um fato. Mas as oportunidades que o Fluminense teve, a gente, por falta ali de um refino técnico, não conseguimos matar o jogo. Tivemos sim a oportunidade. Eu concordo com ele disse que a gente poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, mas não fizemos. E aí no segundo tempo, o Fluminense volta consistente, com a mesma consistência que teve no primeiro tempo, só que aí ele substitui mal e o Fluminense se perde em campo. E aí o Juventude acha o primeiro gol e por uma eventualidade a gente em seguida, depois de 3 minutos, vai lá e faz o empate. E aí ele dá parabéns para um time que teve uma queda gigantesca de rendimento nos minutos finais do jogo, em que poderia o Juventude ter conseguido sair com a vitória desse jogo, mais uma vez. Em que ele substitui mal, em que ele comete erros, em que o time comete erros. Então não tem que dar parabéns. Não tem. 1-1 é vergonhoso. O Fluminense está há 20 anos sem vencer do Juventude na casa deles, lá em Caxias. Então é um absurdo. E não tem que parabenizar. Esse time ganha milhões. A folha salarial do Fluminense é uma das maiores do futebol brasileiro. Então tem que cobrar, tem que melhorar sim. O grande problema é que não está apresentando melhoras. Não vem mostrando evolução. Essa é a crítica. E nem os resultados do Fluminense vem fazendo. Vou te dar um exemplo. O Palmeiras, em várias partidas, foi mal, mas fez o resultado. O problema aqui é que o Fluminense joga mal e não consegue o resultado. Não tem regularidade. O Palmeiras, mesmo quando joga mal, consegue fazer os gols. Obviamente que tem qualidade também para isso. Mas o Fluminense, se não tem a qualidade hoje, é porque a diretoria errou em trazer e não trazer jogadores de qualidade. Quando, por exemplo, a gente manda o Cauã Elias e o John Kennedy lá para fora e traz meio jogador. A gente manda 2 jogadores embora e traz meio jogador. Tá faltando 1,5 aí, né? Então fica difícil. Se puder me dar 2, 3 jogadores para somarem a esse grupo aqui, para a gente ficar mais fortalecido nas competições, melhor ainda. Mas o que a gente tem conversado, e eles concordam comigo, que tem que ser pontual. O jogador que chega para nos ajudar. Jogadores que possam nos ajudar a decidir, principalmente nessas tomadas de decisões, e jogadores que façam gols. Amém. Tomara. Mas queria que depois dessas conversas você já definiu as posições, as carências que você, depois de analisar o grupo e trabalhar desde que você chegou, você já identificou o que o time precisa. Isso para você levar o time até o Mundial pontuando bem, e depois você vai ter esse reforço, pode ser uma segunda, uma realidade diferente na temporada, uma temporada diferente a partir do momento que você tiver esses reforços e passasse. Sim, perfeito. A tua análise perfeita, é isso. Não tem tempo para treinar, é um jogo a cada 3 dias, são várias competições, muito jogador no departamento médico. É difícil, não é só para o Fluminense, é difícil para todo mundo. O calendário de futebol brasileiro, ele mata qualquer clube, ele mata qualquer jogador. E é por isso que muitas vezes a gente segura aqui, porque eu falo para vocês. Eu tenho as informações dos jogadores. Às vezes o jogador está muito desgastado, está sentindo uma dor localizada, eu não posso colocar o jogador em campo, eu prefiro segurar ele naquele jogo, apesar que ele possa fazer falta, mas eu vou ter ele para o restante do jogo. Se não, põe o jogador que não tem condições, daqui a pouco perco ele por 3, 4 semanas. Então, o que eu falo agora é buscar o maior número de pontos possível no Campeonato Brasileiro, conseguir passar para outra fase sul-americana, que não é fácil, mas o objetivo é esse, conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil, que também não é fácil, mas a gente Não vai é fácil. trabalhar para que isso aconteça na próxima quarta-feira. E aí sim, depois, com essa parada aí, a gente vai no Mundial e aí ver quem a gente possa conseguir trazer para que esses jogadores possam chegar e nos ajudar. Sem dúvida alguma, independente da posição, é trazer os jogadores que com certeza vão se juntar a esse grupo aqui. E aí sim, na virada depois do Mundial, aí sim a gente está com um grupo mais forte e aí buscar objetivos maiores. E os reforços não retornam, por exemplo, o Cano, né, que deve ir até ali às vésperas do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. É viável um outro caminho, buscar um outro caminho? Hoje, por exemplo, você acaba da outra coletiva, né? O Renato Augusto ali como nome, você não é adepto de improviso, mas está recorrendo a isso, de repente tentar garimpar alguém lá na base.
uma mudança de esquema, se for o caso, se você tiver tempo de testar? É possível encontrar um segundo caminho em toda essa renovação? Eu busco todos os caminhos. Eu tenho colocado o Renato para treinar aí de atacante, é um jogador bastante inteligente, que eu gosto bastante dele. Busco as opções. Eu treino, apesar de termos pouco tempo, é um jogo atrás do outro. Mas aquilo que eu falei, o importante agora é a gente pontuar, tentar conseguir a classificação ou as classificações das outras competições, entendeu? E aí depois ali na frente a gente vai ter tempo para ajeitar, para tentar trazer jogadores que vão nos ajudar, porque agora não adianta você ficar dando muita responsabilidade para os garotos da base. Estou soltando aos pouquinhos o Riquelme, o próprio Isaac, entendeu? São jogadores também que com certeza vão nos ajudar bastante. Mas o importante agora é pontuar e conseguir as classificações das outras competições. E aí sim, daqui a pouco a gente vai, se Deus quiser, né? Mês que vem a gente vai ter, depois do Mundial, de repente a gente tem uns dias aí para que a gente possa ajeitar um pouco mais a casa. Obrigado, Renato. Valeu? Aí que eu te falo, né? Deixa eu botar na tela aqui de novo. Só arrumar aqui. Tá errado aqui. Ué, aqui. É o que eu falo, né, cara? Eu acho que o Renato acha que a torcida do Fluminense é trouxa. Eu me sinto um palhaço quando eu paro pra assistir o Fluminense. Me sinto um palhaço quando eu gravo aqui um vídeo falando, vamos lá, gente, vamos virar a chave, vamos depositar uma confiança nesse time, vamos acreditar que contra o Juventude, o Fluminense vai jogar bem, vai mostrar uma evolução, vai fazer as correções que a gente vem cobrando aqui. E aí, o Fluminense entra em campo, entra até de certo modo bem no primeiro tempo, mas deixando a desejar nas finalizações. Isso também é por conta da falta de um refino técnico ali. Se a gente tivesse um centroavante, e esse erro eu coloco na conta da diretoria, porque aí o Renato também não tem muito o que fazer. É o centroavante que ele tem. Talvez mudar o esquema tático. Eu já teria feito isso. Eu não entraria com o Everaldo, na minha opinião, eu não faria isso. Já venho falando aqui há muito tempo. Eu colocaria 3 jogadores mais leves, trocando de posição a todo tempo, com 9 móvel, né? Não um 9 fixo. Quem poderia fazer isso é o Serna. É o jogador que a gente tem que pode fazer isso, na minha opinião. É alto, é forte. Então, conseguiu fazer um gol contra o Sport e outro contra o Atlético Mineiro. Hoje conseguiu um cartão vermelho que poderia nos favorecer, mas por um erro de arbitragem, porque para mim era um cartão de vermelho claríssimo. Então ele consegue, por mais bagre que ele seja, ele consegue entregar mais resultados do que o Everaldo, na minha humilde opinião. Então são algumas mudanças aí. 3 volantes, tá dando certo, eu manteria. E aí quando ele faz as substituições, ele desmonta o meio de campo ali. O Fluminense tem uma queda de rendimento gigantesca e o Juventude começa a dominar o Fluminense, fazendo ali uma pressão em que poderia fazer com que o Juventude achasse um gol e saísse com o placar favorável para eles. E aí quando ele diz que esse grupo, ele chegou para esse grupo e deu parabéns, tá de sacanagem, né? Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir e não tem nada para parabenizar um grupo que empata contra o Juventude, que tomou de 5, de 6 e de 3 recentemente. Que é goleado rodada a rodada. Que mudou de treinador. Sinceramente, né? Então, enfim, essa é a minha opinião, não vou prolongar muito. Quem gostou aqui do conteúdo, não da atuação do Fluminense, se inscreve aqui, humildemente. Se inscreve e mete o dedo. Se você puder também, compartilha e comente aí. Saudações tricolores, obrigado para quem ficou até aqui, até o fim. Tamo junto, saudações tricolores, até a próxima.